Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade. Meu nome é Tatiana, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez para estudarmos os ensinos trazidos por Jesus. Então, convido a todos para iniciarmos com uma prece, elevando o pensamento a Deus, Pai da criação, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, a espiritualidade benfeitora, que já se faz presente, pedindo que sejamos amparados e que tenhamos o discernimento necessário para a compreensão do tema que vamos trabalhar hoje. Que Deus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá? Nosso tema hoje é chamados e escolhidos. Bom, é um finalzinho da parábola das bodas, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Essa parábola vai dos versículos 1 ao 14. Eu vou trazer aqui bem rapidinho, só para a gente se situar. Então, essa parábola fala basicamente, de um rei que mandou preparar um banquete para festejar o casamento do seu filho e convidou algumas pessoas, e esses convidados não deram importância para esse casamento. Não foram, se negaram a participar dessa festa. E aí, a partir do versículo 8, Jesus diz assim: Assim o rei disse aos servos: As bodas com efeito estão preparadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. Tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que achavam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete das bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, viu ali um homem que não estava vestido com vestes nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bom, então vamos tentar compreender aqui um pouquinho esse ensinamento que Jesus nos trouxe, Muitos são os chamados, ou seja, muitos recebem a palavra, muitos são alertados, passam a ter conhecimento do que é preciso para entrar no reino, no reino de Deus, como é dito ali na parábola. Mas o que é esse reino? Onde está esse reino? E aqui é a primeira lição que a gente precisa compreender. O reino está no nosso coração. O reino de Deus, ele será primeiramente formado, implantado em cada um. Precisamos compreender primeiramente isso. E essa formação deste reino, ela parte do princípio da reforma íntima. Isso mesmo, nosso velho e bom discurso
da reforma íntima, né? Precisamos trabalhar este conceito, compreender o que é as nossas mudanças de atitude, como devemos trabalhar o nosso interior, o nosso espírito, para que possamos nos tornar pessoas melhores. E aí, como é isto, né? O que a gente vai aprender aqui de toda essa lição? Então, para sermos os escolhidos, sempre que a gente é escolhido para alguma coisa, a gente precisa primeiro ter se colocado à disposição para aquilo, certo? Era assim na escola, quando você ia participar de um campeonato, você tinha que estar disposto a participar daquele time, daquele campeonato, daquela equipe. Vamos imaginar uma empresa. Por que em alguns setores, em algumas atividades, dentro de uma empresa, algumas pessoas se destacam, né? Muitas às vezes realizando a mesma atividade, realizando a mesma tarefa, mas algumas pessoas se destacam. Bom, quando há a possibilidade de uma promoção dentro dessa empresa, se for uma empresa justa, muito provavelmente a pessoa que melhor desempenhou as suas funções, ela será a promovida, receberá essa promoção. Muito provavelmente, para essa pessoa ser a escolhida, ela deve ter se empenhado, ela deve ter se dedicado, ela deve ter se preparado com conhecimento, né? Deve ter se colocado à disposição para ajudar outras pessoas, ter recebido a ajuda de outras pessoas, né? Isso demonstra empatia, companheirismo. Ou seja, para esse funcionário ser escolhido, ele precisou se apresentar para esse chamado. O chamado, e aí trazendo isso para a nossa vida espiritual, dos trabalhadores da Seara do Cristo, ocorre todos os dias. Todos os dias somos colocados em situações que nos dão a oportunidade de aprender, de auxiliar, de cooperar, de ensinar. Todos os dias recebemos de forma direta ou indireta essas oportunidades, né? Então somos estimulados a pensar no próximo, a trabalhar pelo bem comum. Esse estímulo, esta oportunidade é a festa, é o banquete de casamento que Jesus nos apresentou na parábola. Agora, existe uma necessidade que compete a cada um de nós, que nos dará a oportunidade, que nos habilitará a festejar este banquete. É a roupa que estamos vestindo, ou melhor, os sentimentos que revestem o nosso espírito. Quanto amor estamos colocando nessas atividades que surgem para nós no nosso dia a dia? Porque apenas com amor, as nossas atitudes, né, quando empenhamos amor, quando colocamos amor nas nossas atitudes, apenas assim nos destacaremos, seremos percebidos, né? Porque para estar à mesa com Jesus, a gente precisa aprender a amar como Ele amou. É importante isso. Mas para que somos escolhidos? Para viver uma vida de contemplação, de ociosidade? Pensar assim seria uma tolice, não?
Isso, pensar dessa maneira, só nos dá a entender que realmente não estamos preparados para esse banquete, né? Porque engana-se quem acredita que aquele funcionário, vamos voltar ao exemplo da empresa, que se destacou, que foi promovido, engana-se que ele passará a trabalhar menos. Pode até ser que de forma que o esforço físico possa até ser menor, mas com certeza a responsabilidade deste funcionário aumenta, passa a ser muito maior. E isso também ocorre na nossa vida espiritual, né? Quanto mais compreendemos, quanto mais nos comprometemos, quanto mais a gente entende do que é a nossa vida futura, do que é o trabalho no bem, quanto mais nos capacitamos para isso, para este trabalho, maior fica a nossa responsabilidade. Na revista Reformador, na edição de outubro de 1956, tem um texto lá ditado por Emmanuel, intitulado Chamados e Escolhidos. E Emmanuel, ele ressalta ali naquele texto que mesmo nós estando longe de alcançarmos a glória celeste, nós já estamos habilitados para muita coisa. Já fomos escolhidos, né? Já somos os escolhidos para muita coisa. E aí eu vou trazer alguns trechos desse texto. Então Emmanuel diz assim: hoje já somos escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram. E Emmanuel continua: para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência. Então Emmanuel, ele nos apresenta motivos pelos quais podemos ser escolhidos, né? Os escolhidos aí para a realização das tarefas da seara de Jesus, seara que nos pede amor e fraternidade com todos os que estão na jornada conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 2, Kardec nos explica assim, abre aspas: não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte do celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei, complementa Kardec, está inteiramente nas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas, entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que guardam
e a praticam. Fecha aspas. Kardec, né? Então, o Evangelho, ele está cheio de referências que nos apresentam que, para sermos os escolhidos, temos que estar preparados, vigilantes e, principalmente, temos que estar trabalhando para a nossa correção individual e para o bem comum de todos. Continuando o texto lá da Revista Reformador que eu citei antes, Emmanuel finaliza assim: a indicação honrosa nos felicita. Na presença aos estudos do Evangelho, expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Percebe? Para a gente finalizar aqui, a luz a que somos chamados é o conhecimento, é a compreensão do que Jesus nos pede, é a compreensão de que devemos praticar a verdadeira caridade, que somente com a prática do verdadeiro amor, o amor fraternal, é que seremos escolhidos. Escolhidos para o trabalho em prol da humanidade, trabalho no bem, né? E aqui estamos falando tanto na vida material quanto na vida espiritual, pois precisamos colocar amor, dedicação em ambos, né? E finalizo ressaltando que o trabalho no bem auxilia no progresso individual e coletivo da humanidade. O trabalho no bem nos capacita para estar com Jesus no banquete celestial. É isso, gente. Então, agradecendo a Deus pela oportunidade, a Jesus pelos ensinamentos, a espiritualidade amiga que nos amparou, pedindo que todos sejam abençoados, que tenham aí um ótimo dia e que nos veremos em breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus, até a próxima, um abraço.